Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Jonas. Pastor, tem Jonas na Bíblia? Tem, meu irmão, tem. É aquele Jonas que o peixe engoliu ele, sabe? Então é esse daí mesmo, não vamos falar sobre... Vamos estudar um pouco sobre a carta de Jonas. Jonas capítulo 1. Eu vou ler para vocês aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Então Deus deu uma ordem para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começava a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Que cara de pau, né, meu irmão? Olha aí a situação. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como que você pode ficar dormindo aí, homem? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Não adianta fugir, meu irmão, o Senhor vai te catar. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e quem fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Agora olha a atitude desses homens, meu irmão. Eles não conheciam a Deus. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tem mais? Tomaram de grande temor ao Senhor. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas,
E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Isso aqui é uma história muito interessante, meu irmão. E eu quero conversar um pouco sobre elas, sobre essa passagem aqui com vocês. Jonas era um homem da Baixa Galileia, e ele serviu na época de Jeroboão, na época de Amós, na época de Oséias, desses profetas. É nesse contexto que Jonas aparece, né? No ano 784 a 744 a.C. E a Bíblia diz que ele está numa cidade chamada Nínive. Nínive era a capital da Assíria, provavelmente formada pelo Império Babilônio, né? Quando Nabucodonosor ele é levantado nessa época, e o reinado de Nabucodonosor, meu irmão, se estendeu por todas aquelas regiões, e possivelmente ele levanta essa cidade, Nínive. Então ela foi criada, levantada na época formada no Império Babilônico. A história de Jonas, meu irmão, é muito mais do que um homem sendo engolido pelo peixe. Porque quando se fala de Jonas, né, o que vem na mente? Da baleia que engoliu, a gente nem sabe se é baleia, né, meu irmão? Né? Podia ser outro animal, né? Então, você tem que ter fé para acreditar nisso, meu irmão, que um homem foi engolido e ele viveu 3 dias dentro da barriga de um peixe, né? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso. Os homens também, muitos dos homens não creem nisso, que isso aconteceu, creem que isso é uma ficção, né? Mas a Bíblia diz que aconteceu. Se a Bíblia diz, nós acreditamos. Amém? Então a história de Jonas é muito mais do que um homem sendo engolido vivo por um grande peixe. Essa história tem muito a nos ensinar nos dias de hoje, meu irmão. Então eu quero tirar algumas lições aqui da história de Jonas, para trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia aqui. Então você tem que entender o seguinte: Deus ele dá uma ordem para Jonas. Jonas, levante-se, vai à cidade de Nínive e prega lá, porque aquela cidade está fazendo coisas que está chegando até mim aqui, coisas horríveis. Vai lá e prega que eles vão se arrepender. Pensou, meu irmão? Se Deus te dá uma ordem assim, né? E Jonas, que era um homem que conhecia Deus, temente ao Senhor, o que você pensa? Ele vai fazer, né? Mas o que ele faz? Ele vai ao contrário. Ele fala: eu não vou fazer isso. Eu vou embora, né? Eu vou para Tarsis, para um outro lugar. Aí você tem que entender, meu irmão, porque existia algumas ideias naquelas épocas. Olha que coisa interessante. Havia uma ideia comum no antigo Oriente Médio, era que os deuses eram locais. Então, acompanhe a minha linha de pensamento. Os deuses eram locais. O Deus que estava ali em Nínive, então ele pensava assim, mesmo ele servindo ao Senhor, se eu for para Tarsis, Deus não vai me pegar, porque ele está localizado ali em Nínive apenas. Então essa era a ideia que existia naquela época, que os deuses eram locais. Ele agia somente em um local, e que o seu poder e a sua presença estava ligada àquela terra natal. Então se ele fosse para outro lugar, nada iria ali acontecer. Por isso que ele pega, meu irmão, compra a passagem, entra no barco e vai para Tarsis. Jonas pensava que indo para Tarsis, o lado oposto de Nínive, ele iria se livrar do Senhor. Essa é a ideia dele. Mas ele se esqueceu
que o Senhor está em todos os lugares. Meu irmão, não tem como você fugir do Senhor. Mais cedo ou mais tarde o Senhor vai te catar. Não tem como fugir. E quantas vezes, meu irmão, nós agimos dessa maneira. Às vezes Deus dá uma direção para você, Deus te dá uma orientação, e o que a gente faz? Nós vamos para o lado oposto daquilo que Deus falou com a gente. Deus dá uma direção para você fazer, como homem, como pai, como mulher, né? Como filho, como empregado. Deus dá uma direção para você fazer dentro da igreja, ou fora da igreja, e nós vamos para outro lado, pensando que talvez Deus vai nos deixar em paz, e não vai mais ficar falando na nossa consciência. É isso que Jonas estava pensando. Deus vai me deixar em paz, isso vai sair da minha cabeça, e Ele não vai me perturbar mais. E que ficaremos naqueles lugares, meu irmão, livres de nossa responsabilidade. Então, Jonas estava fugindo da responsabilidade que havia sobre ele. Meu irmão, quando o Senhor coloca algumas responsabilidades sobre a tua vida, meu irmão, não adianta fugir dela. E às vezes a gente quer fugir, meu irmão, fugir das responsabilidades que está sobre nós. Quantas coisas, né, eu não queria fazer, se eu posso pensar humanamente, meu irmão, porque me desgasta fisicamente, me cansa, me chateia, me aborrece. Quem mexe com liderança sabe como é que funciona esse negócio. Entristece você, meu irmão. Quantos choros, quantas tristezas, quantas angústias, quantas decepções, e quantas vezes eu queria falar: Senhor, eu não quero mais. Mas pesa sobre a gente a responsabilidade, meu irmão. Tem como fugir? Tem como fugir? E às vezes nós queremos fazer coisas legítimas, meu irmão, para tentar encobrir aquilo que é nossa responsabilidade. Senhor, mas eu estou fazendo isso, mas eu não pedi para você fazer isso. Eu pedi para você fazer outra coisa. Nínive, meu irmão, era uma cidade que tinha 120 mil pessoas. É quase tamanho de Poá. Poá tem 120 mil habitantes, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então uma cidade do tamanho de Poá, perdida, afundada no pecado, precisando de um homem, de uma voz que clamasse naquele lugar, meu irmão. Precisando de uma pessoa que conhecesse a Deus para chegar lá e falar: assim diz o Senhor. E quando Deus tem um homem, o homem foge. Não assume as suas responsabilidades. Meu irmão, o que nós mais temos hoje é pessoas que não assumem a sua responsabilidade. Nós vivemos, meu irmão, uma geração de pessoas irresponsáveis. Pessoas irresponsáveis, meu irmão. Pessoas que não querem responsabilidade, que querem viver uma vida, meu irmão, sem responsabilidade, sem peso, sem comprometimento. É por isso que os filhos hoje, meu irmão, estão com 40 anos e estão dentro da casa do pai e da mãe.
Lá tem roupa passada, lá tem comidinha quente. Filhinho, né? Lá tem tudo. Ele quer. Você acha que ele vai sair de lá, meu irmão? Fala para mim. Não. Não. Então nós vivemos uma geração de pessoas que não têm responsabilidade. Então, uma cidade de 120 mil pessoas precisando. E tinha uma coisa aqui, meu irmão, que você precisa conhecer o contexto histórico para você entender o que a Bíblia diz. Deixa eu ensinar uma coisa para você. A Bíblia foi escrita dentro de um outro contexto. Quando você lê a Bíblia, meu irmão, por isso que você precisa comprar, às vezes, alguns comentários bíblicos. Para você entender, meu irmão, né? Por exemplo, quando fala de circuncisão, né? Mas o que é isso? Que negócio que é esse? Isso aí é uma cultura judaica, onde eles cortavam o prepúcio do órgão masculino quando a criança tinha 8 dias de vida. Significava uma questão de aliança. Então tem muitas coisas na Bíblia que é cultural. Você tem que entender isso. E o que acontece, meu irmão? Os ninivitas naquela época eram um povo odiado pelos hebreus. Eles eram odiados. Então qual que era o medo de Jonas? O medo de Jonas, meu irmão, não era cumprir a ordem divina, mas a ansiedade pelo fato da compaixão de Deus em perdoar aquela cidade quando ela se arrependesse. Isso era o que estava, meu irmão, por trás da fuga de Jonas. Deus vai perdoar eles. Nós, os hebreus, não seremos mais o povo querido de Deus. Deus vai ter outros povos. Olha o que está por trás da não ida dele. Então meu irmão, tirar dos israelitas o privilégio de ser um povo especial para Deus. Por trás havia isso. Não querer que a compaixão de Deus alcance outras pessoas, para não perder privilégios. Antes do Senhor, meu irmão, executar um juízo. Olha que coisa interessante. Antes do Senhor executar um juízo, Ele oferece a oportunidade do conserto. Deus queria executar um juízo naquele lugar, porque era um povo que estava se perdendo. O pecado estava aumentando, e eles estavam fazendo coisas que a Bíblia diz que estava chegando até a presença do Senhor, coisas ruins. E Deus queria executar um juízo. Mas antes do Senhor fazer isso, Ele dar condições de haver um conserto. Quantas vezes você, meu irmão, já fez coisas que desagradou a Deus profundamente? E Deus poderia muito bem estabelecer um juízo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas há um texto na Bíblia que diz o seguinte: que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse é o fato de nós não sermos consumidos. Deus já podia ter ceifado a tua vida, a minha vida. Quantos bandidos aí, meu irmão, que já mataram gente, que já fizeram coisas terríveis. Mas antes de Deus executar o juízo sobre eles, meu irmão, Deus deu a eles uma oportunidade de arrependimento.
uma oportunidade de mudança, e é isso que estava no coração de Deus. Eu preciso executar juízo sobre essa cidade, mas eu quero dar ainda a ela uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de voltar para mim novamente. Só que eu preciso de uma voz que vai lá, eu preciso de alguém que vai lá clamar, eu preciso que vá lá alguém para falar. Meu irmão, quantas pessoas Deus está para realizar um juízo sobre elas, e muitas vezes Deus está esperando que você seja o porta-voz das pessoas, que você chega lá para a pessoa e fala assim: olha, talvez a pessoa, meu irmão, você não tem ideia, tem pessoas do teu lado, teus vizinhos, que estão pensando em se suicidar. Sabia disso? Às vezes você olha para a pessoa, meu irmão, um baita de um casão, um carrão na casa, ganhando 15, 20 mil reais por mês. Você fala: meu, esse cara está no céu. Mas quando você entra lá, meu irmão, você vê que a pessoa está às mínguas, e ele está pensando em se matar. Tinha um ator, meu irmão, de Hollywood, Robin Williams. Que cara formidável para fazer filme, meu irmão. Quem já assistiu os filmes de Robin Williams? Tremendo. De repente chega assim uma notícia: Robin Williams se suicidou. Um homem que tinha tudo. Tudo. E poder falar aqui várias pessoas. Então você não sabe que ao lado da tua casa pode ter alguém que está a ponto de querer se matar. E talvez Deus precise de uma voz, de um Jonas, para chegar até aquela pessoa e falar assim: olha, Deus ama você, Deus tem um projeto para a tua vida. O diabo tem te enganado até agora, mas se você se arrepender, se você nascer de novo, se você entregar a tua vida ao Senhor, o Senhor vai mudar o rumo da tua vida. Se aquela pessoa abrir o coração, meu irmão, vai acontecer o que aconteceu com Nínive. Então, meu irmão, Deus só precisa disso, antes dele estabelecer um juízo. Isso vai acontecer. Isso aconteceu com o rei Ezequias. Rei Ezequias estava lá, meu irmão, e o dia dele havia chegado, e Deus envia o profeta, e o profeta vai lá, meu irmão, fala com ele, ministra sobre ele, e vai embora. E aí ele vira para o lado, começa a orar, e Deus fala com o profeta: volta, porque ele se arrependeu, e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com o ladrão lá da cruz, meu irmão. O homem do lado de Jesus não tinha para onde correr, e o juízo estava sendo executado sobre ele, mas naquele momento ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra de mim quando o Senhor entrar lá na glória. E Jesus falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo na glória. Então, meu irmão, é isso que está acontecendo. Veja, meu irmão, que os homens daquela embarcação, mesmo não sabendo, mesmo não servindo ao Senhor, eles perceberam, meu irmão,
que havia algo espiritual naquele lugar. Porque eles entraram, eles saíram, o tempo estava bom. E foi o barco sair do cais lá, meu irmão, que o negócio começou a virar. Então eles sabiam que havia, meu irmão, algo espiritual atrás daquela tempestade. E eles fizeram, meu irmão, de tudo para tentar solucionar aquilo. Mas não adiantou. Muitas vezes, meu irmão, nós sabemos o que tem que ser feito e nós não fazemos nada. Nós estamos igual Jonas. Jonas sabia o que era para ser feito. Jonas, meu irmão, que era quem deveria realmente ter uma atitude naquele lugar. Mas ele se cala. Ele vai dormir. Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração. E a grande verdade é que tem muito de Jonas dentro de nós, meu irmão. Muitas vezes as pessoas esperam que você faça alguma coisa, que eu faça alguma coisa. Mas sabe como que a gente faz? A gente vai dormir. Não tem compaixão das pessoas, não tem consideração, né? Tá cheio de pessoas assim, meu irmão. E aquele que não sabe como fazer, ele vai tentar fazer alguma coisa. E aquele que deveria fazer alguma coisa, não faz absolutamente nada. Ele fica olhando as coisas acontecer. Sabe por que Jonas foi parar, meu irmão? Dentro da barriga do grande peixe? Por causa da indiferença dele. Aí você pode perguntar assim, mas qual que é o significado do grande peixe? O grande peixe, meu irmão, ele existe hoje também. O grande peixe são as situações que Deus nos permite ir para dentro dela. Às vezes Deus permite, porque você não ouve Ele. Quantas vezes Deus tem falado com a gente, meu irmão? Deus tem ministrado no coração da gente. Vem um profeta, pá, entrega uma palavra para você. Você vem no culto, né? E Deus fala com você. Deus fala, olha, você tem que agir assim, você tem que mudar teu comportamento, você tem que ser desse jeito e fazer isso. E vem alguém, aconselha, e Deus usa um, usa outro, usa outra pessoa, usa outras situações, e nada muda. Aí que Deus faz? Deus vai permitir que você entre em situações terríveis. E essas situações é a barriga do grande peixe que Deus vai permitir que você vai para lá. Aí você é engolido. Você é engolido por aquilo. E você imagina como que é lá dentro da barriga do grande peixe, meu irmão? Lá fede. Porque deve feder lá dentro. Aquele cheiro de peixe. Aquilo te dá náusea, né? Ou você faz um jejum de 3 dias, ou você vai ter que comer que está lá dentro. Então tem pessoa, meu irmão, que está passando por situações terríveis, emocionalmente, financeiramente, familiar, porque é uma pessoa indiferente
é uma pessoa que não ouve ao Senhor, né? É uma pessoa que não está fazendo aquilo que tem que ser feito. E Deus levou Jonas para dentro, permitiu que Jonas fosse para dentro da barriga do peixe para salvar ele. Porque a única maneira dele se arrepender, meu irmão, era aquela. A única maneira de se arrepender era aquela. E a Bíblia diz que lá, meu irmão, dentro da barriga do peixe, ele vai clamar ao Senhor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, você não precisa chegar a esse ponto. Nós não precisamos chegar a esse ponto. A gente não precisa chegar ao ponto, meu irmão, de ir lá no fundo para se arrepender, nós não precisamos disso, meu irmão. Existem pessoas, meu irmão, que dependem de uma atitude nossa, né? De uma atitude da igreja. Em vez de fazermos o que deve ser feito, meu irmão, nós ficamos perdendo tempo com coisa que não leva para nada e a lugar nenhum. A nada e a lugar nenhum. Então, meu irmão, Deus permitiu que isso acontecesse, para que lá no ventre do peixe, Jonas se arrependesse. E é interessante que você vai ver, meu irmão, que ele volta, o peixe vomita ele para fora, ele volta para Nínive e ele prega contrariado. E a Bíblia diz que quando ele começou a pregar, meu irmão, caiu um temor naquela cidade. E a palavra de Jonas chegou até o rei daquele lugar, e o rei daquele lugar falou assim: olha, por 3 dias ninguém vai comer nada, que nem os animais, todo mundo vai fazer jejum, para que o Deus do céu tenha misericórdia e não cumpra aquilo que Ele quer fazer sobre nós. E a Bíblia diz, meu irmão, que veio um avivamento naquela cidade, e aquela cidade foi resgatada e salva. Ela só precisava, meu irmão, de uma voz profética naquele lugar. Então, meu irmão, muitas vezes nós precisamos entender isso. Deus quer usar você. Há muito de Jonas dentro de nós, que precisa sair de dentro da gente, para nós sermos pessoas que abençoam outras pessoas, sermos vasos que o Senhor possa usar, e não sermos empecilho, meu irmão, para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer muitas coisas, e nós temos que ser os facilitadores em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos que ser aquelas pessoas, meu irmão, que o Senhor possa usar a gente do jeito que Ele quiser. Se o Senhor quer que a gente vá para um lugar, a gente vai. Se o Senhor quer que a gente vá para outro lugar, a gente vai. Se o Senhor quiser que a gente fique. Nós temos que ser aquelas pessoas que estejam ali, né? Falar igual Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Então Deus quer usar você, meu irmão, para abençoar as pessoas. Deus tem uma cidade para ganhar. Deus tem o seu vizinho para alcançar o seu vizinho. Deus tem pessoas que estão prestes a morrer, que Ele quer usar você como uma voz profética para elas. Deus quer curar pessoas, e talvez Ele quer usar você para ir lá e falar para a pessoa: olha, posso orar por você? E você colocar as mãos sobre ela, e Deus curar aquela pessoa. Mas você tem que fazer as coisas.
Você tem que permitir que o Senhor use você. Amém? E a Bíblia diz que Deus salvou aquela cidade. Que Deus mudou a história daquela cidade. Então Deus, meu irmão, tem muitas pessoas aí que Deus quer mudar a história da vida delas. Só que Ele não vai fazer se você não permitir que Ele use você. Amém? Nós vamos começar um trabalho aí nas casas, meu irmão, né? Quantas pessoas podem ser salvas? Quantas pessoas podem ser transformadas? Quantas pessoas podem ter a história da vida dela completamente mudada? Só que quem que Deus vai usar? Eu? Você? Ou você quer que Deus traga um ET para usar ele? A Bíblia diz, meu irmão, que os anjos queriam fazer isso. Mas Deus falou assim: não. Isso é a minha igreja que vai fazer. Deus deu a você um privilégio que os anjos queriam fazer, meu irmão. Imagina os anjos poderosos descendo aqui. Falou: não, isso quem vai fazer é a Jo, é a Patrícia, é o Giovanni, é o Fábio, é o Juninho. São eles que vão fazer isso. São eles que eu vou usar na limitação deles, na dificuldade que eles têm, mas o dia que eles dependerem de mim, eu vou usá-los poderosamente. Eu vou libertar pessoas através deles, eu vou salvar famílias através deles. Então, meu irmão, permita que o Senhor use você. Amém? Não atrapalhe ao Senhor, não atrapalhe. Deixa o Senhor te usar em nome de Jesus. Feche teus olhos um pouco nessa noite. Oh Senhor, Senhor, quantas vezes nós atrapalhamos o Senhor. O Senhor tem tantas coisas para fazer, Senhor, nessa terra. O Senhor tem vidas para serem transformadas, mudadas. Quantas pessoas estão clamando por ajuda, Senhor. E muitas vezes nós estamos como Jonas. O barco está afundando. Vidas estão correndo risco. E nós estamos dormindo. Nós queremos saber apenas das nossas coisas, do nosso benefício, do nosso lucro, daquilo que vai nos dar prazer. E muitas vezes, ó Deus, nós somos os responsáveis pelas tempestades que têm acontecido. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A irresponsabilidade de Jonas estava afetando outras pessoas. Outras pessoas estavam perdendo seus bens e corriam o risco de perder suas vidas por causa da irresponsabilidade de um homem. Escuta o que eu vou te falar. Quando você não assume o seu papel, você coloca a sua vida em risco e você traz prejuízo para outras pessoas que estão do teu lado. Quantos lares hoje, meu irmão, estão sofrendo por causa da irresponsabilidade do homem, da mulher que cuida da casa?
Então nós precisamos, meu irmão, assumir o nosso papel, assumir as nossas responsabilidades, aquilo que é para nós fazermos, nós temos que fazer. Aquilo que Deus incumbiu você de fazer, levanta-se e faça. Se Deus deu algo a você, é porque Ele viu em você capacidade para fazer. Se Deus colocou algo nas tuas mãos, é porque Ele vai te dirigir, te orientar a fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Não fuja, meu irmão. Não fuja. Faça. Fala para o Senhor: Senhor, eu me vejo tão incapacitado, mas se o Senhor confiou em mim, eu vou fazer. Se o Senhor acreditou em mim, eu vou acreditar em mim, Senhor. Senhor, me sustenta. Senhor, me dá força. Senhor, me capacite. Ah, meu irmão, saia do barco. Coloca o pé fora, porque Deus vai te sustentar sobre as águas. Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar força. Deus vai te dar inteligência. Deus vai colocar os recursos na sua mão. Apenas confie. Apenas acredite. Apenas dependa dEle, meu irmão. Dependa dEle. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Quando nós aprendermos a fazer isso, meu irmão, as coisas vão ficar mais fáceis. Nós vamos sofrer menos. Sabe por que nós sofremos? Porque nós não dependemos. Pergunta para um seu filho, meu irmão, você tem um filho pequeno, de 5, 6 anos de idade. Pergunta se ele sofre, se ele é ansioso, se ele está preocupado que ele vai comer amanhã. Ele não está nem aí, meu irmão. Ele sabe que quando ele acordar, vai ter comida lá. Quando ele voltar da escola, vai ter comida lá. Por quê? Porque o pai dele, a mãe deles, ele confia neles. Ele não está nem aí. E assim temos que ser nós. Confiar no Senhor, meu irmão. Confiar nele. Senhor, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O Senhor está no controle, Senhor. 1000 cairão no meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Tu estás no controle, Senhor. Muitos se levantam contra mim, Senhor, mas Tu estás no controle, Senhor. Nenhuma praga chegará na minha casa, porque o Senhor está no controle, Deus. O Senhor está no controle. Aleluia. Amém, meu irmão? Nós precisamos entrar nesse nível de vida, nesse nível de dependência, sair da dependência humana, meu irmão, e dependermos do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos viver isso, Pai.
Sabemos que isso é um desafio, Senhor amado. Ó Deus, nós não queremos fazer a tua obra como Jonas fez, Pai, de forma contrariada. Mas nós queremos, ó Pai, estar ali, Senhor, com o coração aberto, Senhor. Ó Deus, sabendo, Pai, que o Senhor está nos usando, Pai, sabendo que o Senhor, ó Pai, está nos usando para ser uma bênção, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a viver dessa maneira. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão? Deixa o Senhor usar você em nome de Jesus. Aleluia. Deixa o Senhor usar você, aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém? E você vai ver, meu irmão, que como é bom você ser usado pelo Senhor. Como é bom você deixar, né, você ser uma bênção na vida das pessoas. O Senhor tem muitas Nínives para alcançar aí, meu irmão. E Deus está procurando Jonas, aonde eles estão? Hein? Onde está o Jonas da Vila Jaú? Onde estão os Jonas da Vila Varela? Onde estão os Jonas da Vila Soriana? Onde estão eles? Quem vai poder levantar a mão e falar assim: Senhor, ó, eu aqui, Senhor. O Senhor está precisando de um Jonas? Eu estou aqui, Senhor. Pode me usar, em nome de Jesus. Amém?